Você está contra você totalmente e eu vou te explicar por quê. Agora, deixa eu me apresentar. Eu sou hipnólogo professor Baitello. Há 22 anos eu sou hipnólogo clínico e já ajudei mais de 9.000 pessoas com essas questões de reprogramação mental para prosperidade. Por que eu estou dizendo que você está contra você? Presta bem atenção nesse vídeo aqui. Porque existe uma coisa chamada mente consciente e outra coisa chamada mente subconsciente. A mente consciente, ela rege 5% da sua vida. Presta bem atenção nessa porcentagem. A mente subconsciente guarda o quê? Seus desejos, suas vontades de prosperar, suas vontades de seguir em frente na vida, suas vontades de comprar um carro, uma casa, enfim, um carro, uma casa, o que você quiser. Mas existe algo chamado mente subconsciente, que ela diz o seguinte: você não pode. E ela rege 95% da sua vida. E como que ela diz que você não pode? Ela foi bloqueada entre 6 e 12 anos de idade. O que são esses bloqueios? A sua mãe falava coisas sobre dinheiro. O seu pai falava coisas como é muito difícil prosperar, que quem tem muito dinheiro roubou de alguém, ou então que você não poderia ser daquela maneira porque você nasceu numa família simples, que sucesso era só para outras pessoas, ou até eles admiravam o sucesso de outras pessoas, se colocando muito longe. Eu vou te contar uma história. Quando eu era pequeno, eu tinha 10 anos de idade, meu pai falou para mim assim: ó, amanhã você vai trabalhar comigo. Meu pai sempre foi vidraceiro, ele nunca foi funcionário de uma vidraçaria, ele sempre teve uma pequena vidraçaria. Não cresceu muito, mas sempre teve o trabalho dele. Ele falava assim que era autônomo. E aí, ele me convidou para ir a um trabalho com ele. Tinha 10 anos de idade. E eu fui. Chegando lá, ele falou: você vai ver a casa de um ricaço agora. Naquele momento me deu um estalo, eu falei: ué, casa de um ricaço? Por que meu pai, eu com 10 anos de idade, hein? Por que meu pai se coloca tão longe daquele ricaço? E aí é o seguinte, você viu como ele se colocou longe de ter alguma coisa? Ele via um carro na rua, ele falava assim: olha que carrão. Mas ele não se colocava na posição de ter. Por quê? Eu já vou te explicar os bloqueios mentais dele para você ver se você se identifica aí. Mas o que aconteceu? Eu fui nessa casa ajudá-lo, né? Porque ele foi colocar vidros. No final das contas era daquele cantor Jair Rodrigues, já falecido, um grande cantor aí da Jovem Guarda, tal. Você deve conhecer, você que tem mais idade. Mas você percebe que meu pai se colocou em uma situação bem lá embaixo. E eu lembro de coisas que meu pai falava: olha, quem fica rico é porque ganhou herança, ou roubou de alguém, ou, sabe, eu lembro de uma frase assim que eu ouvi, não dele, de outra pessoa, do meio de convivência dele. Aliás, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, então cuidado. E falava assim: ó, aquele cara tá ganhando dinheiro, hein? Vamos pensar que na rua de casa tivesse umas pessoas, né, existissem umas pessoas, aliás, que tinham um pouco mais de dinheiro. Quando esse cara chegava com um carro mais caro, falava: ô, tá roubando, hein? Entende? Então, coloca ganhar dinheiro como uma coisa ruim. Mas por quê? Porque entre 6 e 12 anos de idade, a gente teve uma programação mental. Então, faz sentido para você? Se você está travado na sua vida, se você não consegue avançar, se você pensa dessa maneira, é porque um dia você foi travado lá. E eu fui travado de várias maneiras, por isso que há 22 anos eu me transformei em hipnólogo clínico, porque quando eu conheci o que eu faço, inclusive desenvolvi o método troca de cena que você está vendo aí atrás, para desbloquear as pessoas. Por quê? Porque eu passei por essa questão. Eu lembro uma época também que eu estava totalmente contra mim, porque a mente subconsciente estava contra o meu desejo da mente consciente. Então, aquelas crenças que meu pai colocou em mim não me deixavam avançar, não me deixavam seguir, não me deixavam ganhar dinheiro, entende? Eu também me lembro de uma história, que é minha história, que eu estava prestes a viajar, tinha comprado uma passagem executiva para a Itália, ia viajar. Só que eu lembrei que boletos iam chegar para eu pagar. E eu cancelei a viagem para pagar boleto. Mas contando uma coisa rápida aqui para você, meu pai tinha me programado que dinheiro era só para pagar contas. E aquilo ficou na minha mente. Quando era para eu viajar para passear, isso antes de conhecer o que eu conheço hoje, tá? Eu me bloqueei e falei: vou ficar. Eu cancelei a viagem para ficar em casa para pagar boleto. Naquela época, você fala assim: por que você não pagou via internet? Naquela época, eu estou falando de 25 anos atrás, não era tão fácil o internet banking como é hoje, né? Pix e tal, não tinha. Então eu fiquei em casa, eu cancelei. Na verdade, olha só, eu perdi, acho que eu paguei na época uns 12 mil reais da viagem, eu perdi 12 mil para pagar boletos de 500 reais.
Então, olha só como a programação mental prejudica a gente. É você contra você. Por que eu falo que é você contra você? É porque a sua mente subconsciente programada para não prosperar, e aqui está a sua mente consciente querendo prosperar, querendo coisas, e aí a mente subconsciente, que é mais forte, que rege 95% do que você faz, ela fica contra você. E aí você deseja, chega aqui, ela não deixa. Você quer, chega aqui, ela não deixa. Você quer, sabe? Você deseja, você quer seguir em frente, chega aqui, ela não deixa. Agora, professor Baitello, como fazer isso? Reprogramando a sua mente. Reprogramando a sua mente. Você vê, eu sou escritor, ó, o maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Nesse link aqui embaixo tem esse livro digital com mais 13 videoaulas para você saber um pouco mais do que eu estou falando. Tem os meus áudios que são hipno-reprogramação para reprogramar a sua mente. Você tem que dar o primeiro passo a partir de agora. Se sua vida está legal, bacana, você não tem problema com bloqueios mentais na infância, mas se a sua vida não está andando, e eu falo isso porque eu mapeei mais de 9.000 pessoas em 22 anos de trabalho como hipnólogo clínico, você precisa tomar a decisão de reprogramar a sua mente agora. Porque quando você reprograma a sua mente, você reprograma o seu futuro. Pensa só, se o seu futuro é agora, ele foi criado em algum momento, com as crenças do passado. Você é o que você pensa, você é o que você foi programado. Agora, que tal você reprogramar a partir de agora a sua mente e seguir em frente? Né? Seguir em frente tendo uma nova vida. E não importa a sua idade, não há idade para começar a prosperar. Bom, se quiser saber mais, tem o meu link aqui embaixo. E lembre-se de duas coisas. Primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus e tem o direito de prosperar. Direito. Então exerça seu direito. Não é oportunidade, não. É direito. E 2, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Até o próximo vídeo.